Santo Deus, Pai nosso que está no céu, aqui começando mais um estudo de hoje, ó Pai, que Tu abençoe essa pessoa, esse jovem, essa criança, essa pessoa que está ouvindo a palavra, Senhor, que Tu tenha o Santo Espírito esteja com ele, guardando todo mal, em nome de Jesus, amém. Nós continuaremos estudando, ouvindo a voz de Deus, estudo bíblico ilustrado. Só relembrando o estudo das profecias, nos últimos dias surgiram falsos cristos. Nos últimos dias, falsos cristos, falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia, e esse dom se manifestaria na igreja, que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esse dom profético manifestado através de Ellen White. Em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos da avaliação profética. E hoje nós estudaremos o dízimo. Para que serve o dízimo? O dízimo significa a 10ª parte. O dízimo se destina à manutenção do ministério. Então, todas as igrejas em si pedem o dízimo. E naquele tempo Deus pediu o dízimo para o seu povo, antes do Jesus Cristo nascer. O primeiro a dar o dízimo foi Moisés, para ele, o rei de Salém, né? O dízimo pertence a Deus, quer dizer, a 10ª parte do que a gente ganha, do que Deus dá tudo para nós, né? Saúde, a casa, a vida e o nosso trabalho. Ao devolvermos o dízimo fielmente a Deus, somos espiritualmente beneficiados. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor, Ele nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que devolvamos 10% dos seus bens que põe em nossas mãos, deixando ao nosso encargo a administração sábia, judiciosa, fiel dos restantes 90%. Então, do 10% nós devolvemos para Deus, né? Então, dos 100%, 10% devolvemos para Deus, ficamos com 90%. Mas Deus, ele precisa de dinheiro? Não, Deus, ele é dono de tudo, como diz aqui. Ele não precisa de dinheiro, mas ele quer ver a nossa fidelidade, assim como aconteceu com Adão e Eva. Qual era a fidelidade dele? Eles não comer do fruto proibido. E quando a gente transgride, como o caso deles comer do fruto, vem a consequência que foi o mal todo que nós passamos, né? Temos que devolver fielmente a Deus o dízimo, né? Como Deus manifesta seu amor por nós? 1 João 4, 9. Nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então é assim que se manifesta o amor de Deus. Entregando-se, verdade. Negando-se, não. Jesus não nos negou. Falso. Castigando também não. Então Deus manifestou o seu amor se entregando. O seu Filho, né? Para morrer em nosso lugar. O que Deus fez por seus filhos? Deuteronômio 18, 8, 17, 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar essa aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 e 18. Então a gente não diz que foi eu que fiz isso, a gente diz que Deus que me deu força para que eu pudesse adquirir essa riqueza, assim diz a palavra de Deus.
Porque a gente sem saúde não há nada, né? O que Deus fez por seus filhos? Dá força para adquirir riquezas. Por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Porque Ele é o Criador, porque Ele é o mantenedor, porque Ele é o Redentor, porque Ele é o intercessor. Veja Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra, porque Deus criou o céu e a terra, né? Salmo 24:1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Tudo pertence a Deus. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimalhas, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pulam no campo. Salmo 50, 10 e 11. Então a Bíblia diz que tudo é dele, né? Então por que razão possui Deus direito sobre nós e nossos bens? Porque é o Criador, porque é o mantenedor, porque é o Redentor, Deus é verdadeiro, porque é o interesseiro, não. Isso aqui não dá. Deus não é interesseiro. Então, que percentual de nossa renda Deus reservou para que lhes devolvamos como ato de adoração? Levítico capítulo 27, 30 diz que também todas as dízimas da terra, tanto cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santos são ao Senhor. Então a Bíblia diz chama dízimo. O dízimo é o dízimo, a 10ª parte. Naquele tempo eles cuidavam muito de animais, dono de terra. Aí eles tiravam a 10ª parte, devolviam ao Senhor, né? Então ele dava para quem? Para os levitas, a pessoa responsável pelo sacerdote, né? E assim acontecia antes de Jesus nascer, né? Então, que parte de nossas rendas Deus reservou para que lhes devolvamos como ato de adoração? A 10ª parte. 10%, né? Então ele não vai dizer quem ganha mais vai dar mais, não. Tudo é 10%. Quem ganha menos ao mesmo tempo. Todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo percentual. O percentual do dízimo, da 10ª parte, foi determinado por Deus. Não podemos dar mais ou menos. Tem que ser esse tanto. Senão a Bíblia considera nós como devedores, roubadores. E a palavra de Deus ela diz assim: qual é o destino do dízimo? Para onde vai? Aos filhos de Levi. Eles eram responsáveis pelo culto naquela época, antes de Cristo, né? Dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelos servos que prestam serviço da tenda da congregação. E quem são os levitas hoje? Que a Bíblia fala? São os pastores responsáveis pela organização do culto, cuidar da igreja, fazer a igreja funcionar. É assim eles faziam naquele tempo, cuidavam do templo, né? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, 19. Que a pessoa que vive do evangelho seja sustentada pelo evangelho, né? Trazei todos os dias uma casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então ele diz que ele vai nos provar, né? Ele vai derramar a bênção sem medida para aqueles que devolvem fielmente o dízimo ao Senhor. Então, qual o destino do dízimo? Para a manutenção dos que pregam o Evangelho. Os missionários, os obreiros, os pastores, os evangelistas. Então serve para eles, né? A manutenção da igreja do Senhor. Então o que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e as ofertas? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizem que te roubamos? Do dízimo das ofertas. Malaquias 3:8. Tem como roubar a Deus?
O homem rouba, né? Tira, não dá. E a Bíblia diz que a terra toda tem semeado muito e colhido pouco. Semeia, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo no sactel furado. AG1. Ou seja, a pessoa que não devolve o dízimo do Senhor, acontece essas coisas que está escrito na Bíblia, né? Então, se há pecado, nós temos que resolver, confessar o nosso pecado ao Senhor e voltar para Deus. Quer dizer, muitos falam de pastores enriquecendo aquela coisa toda, porque eles fazem o dízimo, a distribuição errada, não faz conforme a palavra de Deus fala. Então, o povo de Deus, hoje a igreja, por exemplo, adventista, ela vai para a Casa do Tesouro, que é lá na associação. Ela vai para a igreja, da igreja vai para a associação, no caso aqui para nós, no Maranhão. É lá eles pagam os pastores. Os pastores têm um contra-cheque, né? Os pastores nem vê esse dinheiro, não. Aí, o dízimo, né? As ofertas fica para uma parte vai para lá para poder prover a pregação do evangelho. O restante do dízimo é para a pregação do evangelho, escola, comprar bíblias e outras coisas mais que precisa, né? Para a igreja, a comunidade. O que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e as ofertas? Aceita suas desculpas, não diz nada, reprova suas atitudes, reprova suas atitudes. Que prova Deus faz aos que fielmente lhe devolvem o dízimo? Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens, com as premissas de toda a tua renda. Se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a Bíblia diz que aquele que são fiel, o Senhor faz transbordar os seus lagares. Quer dizer, prospera, né? E a pessoa ela vive numa casa de simples, mas é fiel a Deus, o Senhor sustenta ela. E a mesma coisa da pessoa rica, né? Ele é fiel a Deus, nas ofertas, então Deus o sustenta, mantendo, com saúde, felicidade. Todas as pessoas vão ali, são ver o que Deus fez com aquela pessoa. E assim falar com você, se você realmente confia em Deus. Você não vai ficar pobre, porque os judeus é o povo mais rico do mundo. Eles que sustentam os Estados Unidos, que a riqueza dos judeus está nos Estados Unidos. Eles moram lá, são ricos, riquíssimos. Você sabe qual é o bairro mais rico que tem no Brasil? Chamado de Brás, em São Paulo. E esse bairro só mora judeus. E é onde que tem pessoas mais ricas do Brasil. Então, porque eles devolvem a décima parte. Deus assim faz, provando o que ele diz, né? Que ele diz que abriria a janela do céu e derramaria bem sem medida. E ele repreenderá o devorador. A gente vai ver isso aí agora. Ele diz assim, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Tente fazer isso, sendo fiel a Deus, nos dias nas ofertas. Traz os 10% e a oferta é o que você quiser, tanto que você quiser dar. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Seus negócios não serão estéreis. Todas as nações vos chamarão felizes. Quem falar para o povo de Israel, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 11 e 12. Então, que promessa Deus faz aos que fielmente lhes devolve o dízimo? Abrirá a janela do céu e derramará bênção sem medida. Você acredita nisso? Se você crê, seja fiel ao Senhor. É importante lembrar que uma motivação para a devolução do dízimo a Deus não é conseguir bênção, mas expressar o amor e prestar adoração a Ele, como nosso Criador e mantenedor. Ao devolver o dízimo, nós estamos prestando obediência ao Senhor
amor e adoração como Criador, né? O que Deus espera de nós? Olha, aí tem uma pergunta. E quanto é que aquelas pessoas que ficam riquíssimas com o dia do dízimo? Isso aí vão prestar conta diante de Deus. O pastor da Adventista, eles não são ricos, eles não. O salário que o daqui ganha, o da igreja é bem pobrezinha também ganha, do mesmo salário do Brasil todo. O que Deus espera de nós? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, 7. Você tem que dar com alegria no coração. Ora, não levar Deus em conta os tempos da ignorância. Ora, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. O que Deus espera de nós? Que felicidade sistemática, dar sempre com alegria e generosidade, participar quando posso ou quando quero. Não. Essa primeira aqui é fidelidade sistemática. A segunda, dá sempre com alegria e generosidade. A terceira não. Falso. Não é quando posso. Sempre você vai ter dificuldade, mas se você é fiel na dificuldade, você será feliz. Vamos fazer uma recapitulação do que a gente estudou. Deus tem manifestado seu amor por nós a cada dia. Somos administradores de Deus de tudo quanto ganhamos. 10% deve ser devolvido a Deus. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregou o Evangelho. Deus espera de cada um de nós fidelidade sistemática. Vamos fazer um compromisso de fé. Reconheça que Deus é criador e mantenedor de todas as coisas. Você reconhece? Sim, né? Você quer ajudar na pregação do Evangelho sendo fiel nos dízimos? Sim. Estou disposto a devolver o dízimo de tudo que o Senhor me der? Sim, né? Isso aqui você vai pensar. Eu acredito que esse compromisso de fé, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai ser um verdadeiro e fiel dizimista e ofertante ao Senhor. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, abençoe, Senhor, essa pessoa. Que ele aprendeu, Senhor, que Deus cuide de nós. E pede de nós só 10% dízimo e as ofertas. E ajude, Senhor, para que possamos devolver fielmente. Abençoe essa pessoa, na tua graça, pedimos em nome de Jesus. Amém. O próximo estudo será: o cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos motivos mais expressivos desses sentimentos. A Bíblia nos ensina a ofertar também como ato de adoração. Então, o próximo estudo nós iremos trabalhar em cima dessa questão da fidelidade. Deus abençoe. Amém.